Tá com pau, doido! Missionário, se eu te mandar uma foto, você revela? Revelo sim. Você manda pra mim a foto em PDF aqui no meu WhatsApp. Aí você manda o dinheiro e eu vou levar lá na Fujioka. Aí eu revelo a foto e você me manda o endereço. Você me manda o endereço com CEP. Quando a foto estiver revelada, eu te mando. A Fili! Imagina só essa cena, dois grupos se destacando no palco da adoração. De um lado, temos os falsos fervorosos, aqueles que dizem honrar o Deus verdadeiro, mas carregam no peito um coração cheio de hipocrisia e conveniência. Do outro lado, vemos gente sincera, cheia de boa vontade, mas que coloca sua fé em deuses moldados pela imaginação humana. Agora, me diga, qual dessas adorações será de fato ouvida? E quem de fato está exaltando o que é digno? Pensa por um instante em uma igreja que realmente pratica o amor que prega. E não só nas palavras bonitas do domingo. Uma igreja que, ao apontar o dedo contra a idolatria dos outros, não deixa de destruir seus próprios ídolos dourados. E aquela veneração absurda a líderes que se colocam acima de qualquer ovelha. Será que os cristãos perceberiam que muitas vezes o lobo está no púlpito, disfarçado, enquanto os verdadeiros pastores parecem cada vez mais raros? E quanto às instituições e convenções? Essas, muitas vezes, são mais parecidas com empresas, mas sem a responsabilidade social. Ficam presas a um CNPJ, mais focadas no lucro do que na transformação genuína. Será que as ovelhas vão acordar para esse teatro? E, num mundo ideal, os cristãos modernos poderiam respeitar aqueles que pensam diferente, ao invés de sempre procurar um palco para competir? Imagine uma fé onde a religião não seja esconderijo para santos de fachada, narcisistas e manipuladores, onde Cristo seja mais que um coadjuvante numa história que leva seu nome, e que nunca, em hipótese alguma, as bênçãos, os milagres e as curas sejam tratados como mercadoria, porque o dom de Deus não tem etiqueta de preço. Sonhe com uma igreja que se pareça menos com um cassino, onde se joga com a fé das pessoas e mais com um hospital que acolhe e cura. Porque no dia em que isso acontecer, quem sabe, talvez aí sim, sejamos dignos do nome cristãos. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, do cabaré ao púlpito, o louco e engraçado universo gospel. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, porque o vídeo de hoje tá bom demais para ver sozinho. Agora vamos ao vídeo. Bora! Hora do show! E quem falou de você disse o vou aqui dentro? Aqui dentro!
vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Alguns pré-requisitos essenciais para se tornar evangélico nesse nosso cenário. Veja só, primeiro, é obrigatório desenvolver um talento para o deboche e cultivar inimigos, como se fossem troféus de vida. Se não há uma lista de gente que você não bate ou que não entende o propósito, talvez esteja perdendo alguma coisa, viu? Em segundo lugar, um bom evangélico parece precisar do apoio direto daquele que não deve ser nomeado. Isso mesmo, o tinhoso em pessoa. Sem sua colaboração, muitas igrejas de hoje teriam fechado as portas há tempos, pois, convenhamos, sem uma boa dose de inimigos espirituais, o que sobraria para atrair o público? E, por fim, é fundamental ser mais evangélico que cristão. O foco, afinal, é o selo institucional, aquela carteirinha de associado, e não a verdadeira comunhão. Parece que ser famoso na igreja vale mais do que qualquer ato de bondade genuína, não é? Oi, gente! Peraí, vamos ali, ó. Pastora Flávia Oliveira, juntamente com Bispa Rosiane, Pastora Fernanda, Sidneia e Pastora Luciene. Quem disse que a pastora estava na pior? Se enganou. Ó, agora a gente só vai mandar pra vocês por fora da gente. Meu Deus. Jesus. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Vamos transferir para Deus isso aí, vamos? Garçom, no bar todo mundo é igual. na igreja todo mundo é igual. Meu Mas caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Preste atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. mandou uma carta pra mim avisar. Se eu entrar no céu, me deixe no chão. Que sol da Xuxa é esse? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra mim. Sabe, meu irmão, quantas histórias a gente já cantou, né? Em mesa de bar, quantas histórias a gente já contou na igreja, né? Você já... Conversa com um recuperando desse aí pra tu ver. Aí um dia eu fui preso, eu disse, não, pior foi eu, passei uma semana preso. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Vou falar de novo, porque tem coisa que não entra fácil. Pastor que chama esses artistas gospel de palco e holofote só pode estar de brincadeira. Esses são os figurões do sistema, profissionais no jogo da malandragem, e o pastor que dá espaço para eles. Bem, melhor nem comentar. E quanto aos cantores e pregadores que topam se apresentar em igrejas onde até um cabaré tem mais moral, olha, são tudo farinha do mesmo saco, viu? E essa música que estão chamando de louvor, um dos piores hinos gospel que já passaram pelo meu ouvido. Será que a pastora está fazendo uma homenagem ao ex-marido? Aquele que, veja só, teve a infeliz experiência de ver o baterista da igreja colocando uma coroa na sua cabeça. Mas vou te dizer, não é o primeiro boi que ela faz mugir.
prefiro não comentar. Ô Brasil do Brasil, eu quero dizer pra você que eu sou a Bispa João Cardoso e quero avisar que hoje, terça-feira, tem culto e você não vai deixar de ir pra igreja por causa do Big Brother, né? Se isso for o problema, eu já conversei com o pastor Valnei, nós vamos colocar uma TV dentro da igreja, assim que acabar o culto, nós vamos lá festejar a vitória do nosso baiano, do nosso conterrâneo Davi. Ai, Bispa, que pecado o quê, rapaz? Você tá torcendo ou não tá torcendo? Se fosse um filho seu, um sobrinho seu, você não tava também se alegrando? Olha a humilhação que Davi passou, e a vitória não é só de Davi, a vitória é de Salvador, a vitória é nossa, e vamos se alegrar com Jesus no culto, né? Vamos primeiro jubilar ao Santo dos Santos, e depois vamos torcer sim para Davi, e assim agradeço a rica oportunidade, estou te esperando às 19h30 na campanha do primeiro elo, derrubando o gigante, viu? Um beijo da Bispona. Brasil do Brasil! E agora, senhoras e senhores, mais um caso para nossa análise crítica. Imagina só, banda J Quest subindo ao palco da Igreja Lagoinha. Música boa? Ok, até vai. Mas o ambiente? Uma verdadeira salada? Mas, claro, tem um pequeno detalhe. A igreja levou alguns bons milhares de reais. Aí, tudo é abençoado, não é? Agora, cena 2. Uma música bem duvidosa sendo tocada em um espaço estrategicamente pensado para gerar aquela boa e velha histeria coletiva. E então, qual desses cenários é o menos pior? Difícil dizer, mas uma coisa é certa. Essa é a realidade das igrejas brasileiras, onde o palco vale mais que a pregação e onde o louvor e o lucro caminham de mãos dadas. Fogo nele, Jesus, nem queima, torra. Vaso não fala de vaso, vaso não critica vaso, vaso não mira vaso, é todo mundo caco entre os cacos. Deus que me livre de te perseguir, Deus que me livre de ser contra ti. Eu nunca vou fazer com você o que você tramou contra mim. Ai, que vergonha. Papai mandou eu bailar diferente, ele mandou eu cantar diferente, ele mandou eu ser diferente, não me quer misturado com muita gente. Ele que mandou, 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 ô glória! Você tá vendo aí como é o poder? O brasileiro, emocionalmente, vive à flor da pele e parece não precisar de muita lógica para cair em armadilhas. Já vi gente comprando passaporte para o céu, investindo em campanhas engana-bocó. E, pasme, agora a moda é venerar urina de cigarra. Isso mesmo, chegamos a esse ponto. Com tantos falsos profetas vendendo até o oxigênio do paraíso, o que mais falta inventarem? O fenômeno chamou a atenção da cidade inteira. Gente dos quatro cantos não parou de chegar à Praça Raimundo Rubira, no bairro Boa Vista, para observar um galho de uma algaroba que produziu o que todo mundo acreditou ser um milagre. Seria gelo e as gotas frias amparadas em bacias estavam sendo bebidas como uma bênção. A história ganhou a cidade porque à sombra da algaroba, e exatamente neste banquinho, várias senhoras aqui da vizinhança se reuniam todos os dias para rezar o terço. Esse encontro acabou e elas então passaram a acreditar e a espalhar que a suposta água de gelo que estava pingando lá de cima era um aviso de Nossa Senhora para que as novenas voltassem a acontecer. Pura decepção para as beatas e para a população que passou o dia visitando a famosa algaroba. O que está acontecendo, muito provavelmente, é uma cigarrinha, um inseto conhecido como cigarrinha ou como cochonilha, se alimentando da seiva da planta e excretando o excesso de alimento. Vou fingir que não vi. Enquanto isso...
felina, miau. Olha, já vi circo mais arrumado, zona mais honrada e até produto da 25 de março com mais autenticidade do que certos iluminados no altar. A irmã foi lá, toda cheia de revelação, tentando desmascarar o tal do Mané Moreno como se tivesse descoberto a América Divina. Mas, francamente, fico em dúvida quem é o mais enrolado nessa história, ela ou ele. Confere aí e me diz se não está mais para um show de trapaça do que de fé. Mas Mané Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Para o senhor ser respeitado, precisa da sua receita. Bata em mim. Bata. Bata. Pega fogo, cabaré. Porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata. Bata em mim, Mané Moreno. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado. Tá com pau, doido! Isso é uma vergonha. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.